De volta aqui no Espaço Online, hoje nós estamos falando com Roberto Tranjan, ele que é autor do livro Metanoia, este que aparece aí no seu monitor, este livro que foi lançado ontem aqui em São Paulo, Metanoia, um novo olhar sobre a liderança e também os negócios, que foi lançado pela editora Gente em parceria com a Palavra Acesa. Hoje a gente está conversando um pouquinho sobre o conteúdo deste livro, inclusive. No primeiro bloco você explicou qual o significado e as correlações dessa palavra metanoia. Agora, você estava contando, inclusive no intervalo, que a diferença deste livro, principalmente para os alunos de administração, de economia, é que, na verdade, você fala sobre termos técnicos usando um romance. Isso. Como é que funciona isso, Roberto? É assim, é um romance de negócios. E aí tem um personagem chamado Lucas, que é interessante que a cena começa na Avenida Paulista, ele bate o carro dele na traseira de um outro, em frente ao MASP. E ele estava exatamente indo buscar um pedido que era aquele salvador do mês, o faturamento do mês, aquele que ia salvar a lavoura. E aí tem esse acidente, e aí ele atrasa, e ele perde o pedido, e aí começa toda a trama, né, do livro, que é o empresário Lucas desesperado por isso, de ter perdido não só o pedido, perdido um grande cliente para o concorrente, e aí ele começa a repensar o negócio dele. Ao repensar o negócio dele, ele começa a repensar também a vida dele. Ele começa a notar que o desequilíbrio do negócio dele está muito relacionado ao desequilíbrio da vida dele. Então ele também está com problemas com a esposa em processo de separação. Ele percebe que o desequilíbrio é geral, e uma coisa está relacionada à outra, elas não estão desvinculadas, né? E então ele começa a buscar o seu equilíbrio, né? Pessoal, profissional e empresarial. E aí ele faz isso visitando líderes metanóicos. Líderes metanóicos. O curioso do livro, assim, que eu acho interessante, é que o Lucas é um personagem fictício. Eu faço a vez do Lucas, porque eu vou visitar esses líderes metanóicos que são reais, eles existem mesmo, né? No próprio livro tem o e-mail dos líderes metanóicos, o nome das suas empresas e onde elas ficam. Então ele vai buscar conhecimentos junto a esses líderes metanóicos. E aí ele vai mudando o negócio dele. E a ideia do livro, porque é um livro bom de ler, assim, por ser romanceado, é que ele trabalha com duas trilhas que levam ao resultado. Eu trabalho com a metáfora da rota do ouro, que tem a ver com o tal do cliente fidelizado, do bloco anterior. E a rota do ouro e da arca do tesouro, que tem a ver com o colaborador comprometido. Então, o livro mostra como o Lucas faz esse trajeto, essas duas trilhas que levam ao resultado. E que o leitor pode fazer também essas mesmas trilhas com o seu negócio, a sua empresa, ou com a sua carreira, e o estudante pode preparar também o seu futuro profissional pensando nessas duas trilhas. É muito comportamental, inclusive, né? É muito comportamental. Inclusive os personagens os que são fictícios que eu criei, eles têm muito a ver com personagens típicos que eu aprendi observando as empresas, né? Aquele que é mais controlador, aquele que é mais humanista, aquele que é mais negociador, quer dizer, essas facetas profissionais estão muito traduzidas nesses personagens do livro que formam a equipe do Lucas, por exemplo. O Lucas tem a profissional de RH, o profissional financeiro, aquele da área comercial e de vendas, né? Quais foram as grandes lições que você acha que foram aprendidas ou disseminadas através dessa obra? Uma primeira coisa é que você, no teu trabalho, no teu negócio, na tua empresa, uma das grandes lições que o Lucas obtém junto aos líderes metanóicos é que você precisa ter foco. Você não pode trabalhar para qualquer um. Qualquer um e nenhum e nada é a mesma coisa. Tem uma perguntinha nos negócios que, se você obter a resposta, você já ganhou só por obter essa resposta $5 milhões, que é: para quem é o seu trabalho, para quem é o seu negócio, para quem é a sua empresa. Eu estou dizendo isso, Luciano, mas poucas pessoas têm uma boa resposta para essa pergunta. Eu até, assim, pediria ao telespectador que fizesse um teste lá na sua empresa, para o colega de lado, ou para o seu sócio, pergunte quem é o nosso cliente. Eles não vão ter a mesma resposta. Eles vão ter respostas diferentes, de modo que eles não estão centrados, focados no cliente. Provavelmente, a maior parte está muito focada no produto que faz. Qual a matéria-prima que vai, qual a mão de obra que precisa, quanto custa, onde compra.
Todo mundo está muito preso no produto, em geral isso, viu? Quando você uma foca grande, o cliente ao invés do produto, qual é a diferença? A diferença muito grande é que você entra no universo de quem paga a conta. O produto não paga a conta, quem paga a conta é o cliente. Quando você foca no cliente, você foca no que nós chamamos de região de lucro. Porque há quem pense que o resultado está dentro da empresa, mas não está, o resultado está fora da empresa, está no cliente. A única fonte confiável de resultado é o cliente e o poder que ele tem de sacar o talão de cheque e assinar, ou botar a mão no bolso e tirar o cartão de crédito. E o poder é do cliente. Então, se você estiver ligado nele, ele vai fazer isso. E ainda vai agradecer por você existir. Ele paga a conta e fala obrigado por existir. Mas se você estiver muito fixado no seu produto, no teu processo de trabalho, nas coisas internas, você não consegue enxergar isso. Ou seja, a única forma de fidelizar o tal cliente. A única forma é você se ligar nele. Se você não se interessar por ele, também não se interessa por você. Então você tem que se ligar no cliente. Mas para isso tem que saber quem ele é. Se você não sabe quem ele é, você vai se ligar em quem? Então esse é o conceito do foco. Um dos conceitos mais importantes do livro é esse, do foco. Quer dizer, quem é o meu cliente? Você precisa ter essa resposta na tua empresa, no teu negócio. E seja você um profissional assalariado, você também tem que quem é o meu cliente? Você tem que ter a resposta para essa pergunta. Até para você poder galgar novas posições. Até para você galgar novas posições, até para você poder falar a linguagem dele, entender o que ele pensa, o que ele sente, né? Agora, o nosso mercado, ele está em ebulição, é claro, em vários setores. E hoje também não é um pouco difícil você definir exatamente que perfil é esse do teu cliente, porque as coisas estão mudando numa velocidade muito rápida, realmente, né? O que você tem hoje como certo, concreto e definitivo, talvez amanhã não seja. Isso também não dificulta um pouco essa leitura por parte das empresas? Não, primeiro assim, nunca foi tão necessário saber quem é o cliente como nos dias de hoje. Porque antigamente isso não era um problema para as empresas. Bastava você saber produzir, botar o produto no mercado, que o mercado comprava. Absorvia. E o conceito era de mercado de massa. Então você fazia para todo mundo. Hoje é que tornou-se importante você identificar o seu cliente. Agora, é lógico que isso é um exercício para o resto da vida, porque quando você encontra o cliente, ele logo se afasta. Você tem que estar... Mas é essa busca que é o exercício empresarial. É o exercício dos negócios, é você continuar buscando o seu cliente. Mas quando você encontra, assim, nós temos um conceito de alinhamento estratégico. Quando você se alinha, logo você se desalinha. Quer dizer, de fato é um exercício permanente de você estar conectado com o seu cliente o tempo todo. Essa conexão é um dos truques dos negócios bem-sucedidos. Hoje nós estamos conversando com Roberto Tranjan, que é autor do livro Metanoia, que propõe uma visão diferenciada em termos de liderança, de gestão de negócios. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre esta obra, você pode consultar o site que vai aparecer em instantes aí no seu monitor, o www.metanoia.net, esse site, portanto, que você confere agora, e através desse site você pode conhecer maiores detalhes a respeito desta obra. No próximo bloco a gente ainda volta a conversar com Roberto Tranjan sobre os conceitos desse livro. Espero que você continue conosco e até já.